Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar a semana com cada um de vocês, refletindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que alegria ainda maior, junto com toda a igreja hoje, nós fazemos memória a São Leão Magno, ele que foi Papa e Doutor da Igreja. Leão nasceu na Itália no século V e foi um dos mais importantes papas da história, tendo se dedicado à defesa da fé cristã e ao combate das heresias. Foi o grande papa na unidade da igreja. O seu exemplo de sabedoria e amor a Cristo nos motive em nosso crescimento na fé e na nossa vivência fiel do Evangelho. Que São Leão Magno interceda por cada um de nós e ajude-nos a abrir o nosso coração para vivenciar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, mas 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos então disseram ao Senhor, Senhor, aumentai a nossa fé. E o Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no início, na reflexão sobre São Leão, nós vimos, que o exemplo de sabedoria e amor a Cristo, que ele teve e até hoje nós refletimos. Este exemplo de sabedoria e amor tem muito a ver com o evangelho de hoje que o Senhor nos propõe. Aqui Jesus nos mostra e nos pede o quão importante é saber amar e perdoar aqueles que estão à nossa volta. E também, principalmente, saber repreender, chamar atenção, corrigir com sabedoria, amor e muito cuidado, muita atenção. Porque às vezes, meus irmãos, nós vemos algo acontecendo em desacordo com aquilo que nós, que somos cristãos, sabemos da verdade, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra e nos direciona em seus ensinamentos, mas quando nós vamos corrigir este tal ato, de alguém, de alguma pessoa, seja conhecido ou não, se a gente não fizer isso com amor e sabedoria, a gente acaba errando, nós acabamos pecando, nós acabamos cometendo um ato muito mais grave do que às vezes aquele que está sendo cometido. Por quê? Porque nós criamos o escândalo, nós escandalizamos aqueles que são pequeninos, a quem o Senhor olha com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado. Por isso que o Senhor pede a cada um de nós, prestai atenção, cuidar da forma com que vocês vão repreender o próximo. Em outras leituras, o Senhor já fala que quando tiver alguma coisa, quando seu irmão estiver errando, chame-o primeiro, repreenda-o, converse, mostre o que está errado. Se mesmo assim ele não mudar, aí sim você pede ajuda de um padre, de alguém superior. Você vai expor a situação primeiro aqui, para quem é superior a você, para que juntos vocês possam então ajudar este irmão que está cometendo algum pecado, algum pecado grave, algum pecado contra a igreja, contra a comunidade, enfim, qualquer pecado que seja contra a sua própria vida também, contra os ensinamentos do Senhor. Mas prestai atenção, a gente precisa corrigir com amor, com cuidado, corrigir você e a pessoa com toda a sabedoria
que vem de Deus. Por isso é tão importante que diariamente a gente inicie o nosso dia pedindo que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz e dá estes dons que nós precisamos para lidar com as dificuldades, lidar com o dia a dia, lidar com as coisas que acontecem no nosso dia, que às vezes foge da nossa sabedoria humana resolver ou tentar estar adentro ali de uma forma realmente sábia perante as coisas de Deus, né? Às vezes no nosso impulso humano a gente quer resolver e resolve tudo de forma errada, muitas das vezes a gente nem resolve, a gente só causa maiores escândalos, a gente causa maiores contendas e aí acaba um virando a cara com o outro, acaba destruindo às vezes uma família, destruindo uma comunidade por pequenas coisas, por pequenos gestos, por pequenas atitudes. Então o início desse evangelho de hoje já é muito forte, porque ele fala para nós que escândalos já vão acontecer. O mundo já nos escandaliza de muitas formas, porque ele vai abrindo brechas, abrindo caminhos, dando oportunidades falsas, né, para os jovens, para nós, para que a gente vá se perdendo e vá nos escandalizando, seja no físico, no externo, com roupas, com cabelo, com tatuagens, etc, né? Não estou aqui para julgar e nem para condenar ninguém, mas o mundo já nos leva a este caminho e a gente precisa ter cuidado para que a gente saiba corrigir os nossos com amor, com sabedoria, principalmente os que estão dentro de casa. Porque às vezes a gente acha que na intimidade com que nós temos com estes, nós podemos falar de qualquer jeito, brigar, questionar, gritar, e aí são formas que afastam a pessoa, né? É preciso trazer para perto de nós com amor, porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia. E é nesse ato de amor e misericórdia que às vezes a gente consegue transformar a vida daquela pessoa, sem briga, sem gritos, né, sem escândalos, como o Senhor mesmo nos ensina e nos pede no dia de hoje. Mas para o final do evangelho, para fechar esta reflexão, o Senhor fala sobre a nossa fé, né? Os discípulos ali pedem para o Senhor, e eu me coloco no lugar deles, porque perante a tantas coisas que a gente precisa ter essa sabedoria de lidar, né? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé para que eu tenha essa sabedoria, para que eu tenha esse amor, para que eu saiba perdoar, porque é tão difícil a gente perdoar aqueles que nos ofendem, né? E o Senhor diz que é preciso perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, desde que esse irmão esteja arrependido, desde que esse irmão chegue, né, e mostre esse arrependimento. E eu digo mais, mesmo que ele não faça isso para você, mas o perdão é algo que precisa sair do seu coração, porque senão ele faz mal para você mesmo e não para aquele que te feriu. Aquele que te feriu, ele está seguindo a vida do jeito que ele acha melhor, mas você, sem perdoar, fica preso nesse rancor, nessa mágoa, nesse acontecimento, e isso vai te destruindo, gerando até doenças físicas por conta dessa falta de perdão. Então, no final deste evangelho, o Senhor vai dizer sobre a nossa fé, né? Aumentai a nossa fé. Os discípulos pedem ao Senhor e ele chama atenção. Não é questão de aumentar a fé, mas é questão de ter uma fé viva, né? Uma fé verdadeira. Se vocês tiverem fé, mesmo que pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, como ele já disse em outras passagens, pequena, vocês podem fazer grandes coisas. Inclusive, pedir para que uma árvore se mova de um lugar ao outro e ela obedecerá. Ou seja, em nome de Jesus, com a fé que nós temos, se ela for verdadeira, milagres podem acontecer. Milagres podem acontecer no nosso interior, no nosso exterior e à nossa volta. Mas nós precisamos ter uma fé viva. Então é importante que para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento em comunidade, é preciso que a gente sempre opte pelo caminho do bem, com sabedoria e amor, né? O direcionamento. É preciso que a gente tenha o perdão sincero e verdadeiro para com o próximo, principalmente para com aqueles que nos magoaram de alguma forma, com palavras, com atitudes, enfim, né? Às vezes até fizeram alguma coisa que nem foi para nós, fizeram para alguém que nós amamos e a gente toma essa dor para nós. Então é preciso perdoar de forma sincera e verdadeira, e é preciso uma fé viva e incondicional. Nós temos um Deus que faz o impossível acontecer. Nós temos um Deus que nos ama e que é rico em misericórdia.
É a fé neste Deus que precisa ser inabalável. É essa fé que nós precisamos caminhar diariamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima e abençoada semana para cada um de vocês. Fique na graça e na presença do Espírito Santo, ungidos e protegidos pelo manto de Maria, e que a gente busque sempre estar no caminho certo, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.